Quer marcar uma goleada de 7-1 contra a preguiça de estudar? Então você precisa assistir esse vídeo. Oi pessoal, oi gente, eu sou Mariela de Oliveira Costa, sou pesquisadora e jornalista. E tenho esse canal para falar sobre vida. Especificamente, estou falando nos últimos tempos sobre vida acadêmica, que não precisa ser aquele choro, ranger de dentes, aquela tristeza, aquela frustração, só porque você está fazendo uma graduação ou uma pós-graduação, não é verdade? Então, se você não conhecia o canal ainda, seja bem-vindo, tá bom? Te convido a se inscrever para poder ser avisado dos nossos próximos vídeos. Se você já conhece, meu amigo, minha amiga, que bom que você tá de volta, viu? Bom, a gente tá super em clima de Copa do Mundo, né? Brasil e tal, mas esse clima de Copa do Mundo nos remete àquele fatídico 7-1 da Copa passada, né? E eu parei para pensar que na vida acadêmica a gente pode fazer um 7-1 contra a preguiça de estudar. Então, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês sete gols que vão compor essa goleada contra a preguiça. O primeiro gol, gente, que é bem básico, é para vencer a preguiça, você precisa ter um cronograma de estudo. Para você saber exatamente quando você vai estudar e o tempo que você vai estudar. É super importante isso, porque você não vai fazer da sua vida toda um estudo, não faz o menor sentido você largar tudo que você tinha para fazer para ficar só estudando. Não, você tem família, você tem amigos, você tem Netflix, você tem, enfim, cinema, teatro, tudo que você gosta de fazer. Você não tem que parar de fazer essas coisas só porque tá fazendo uma pós-graduação ou tá preparando seu TCC. Nada disso. Então, o primeiro gol que você vai fazer contra a preguiça é escrever um cronograma do tempo que você tem para estudar e do tempo que você tem para fazer as outras coisas. Primeiro gol. Nosso segundo gol é um gol diferente, assim. Porque vocês já ouviram falar do minuto heróico? Minuto heróico é um termo usado por um santo católico chamado São José Maria Escrivá. Ele dizia que o minuto heróico é o momento que você acorda. Quando você acordou, você tem que ter um minuto heróico de vou levantar, vou fazer minhas coisas. Porque senão, quando a gente acorda, o que hoje a gente faz? A gente acorda, pensa na vida, repensa, pensa de novo, depois dá uma checadinha no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, em todas as milhares de redes sociais que a gente segue hoje. E você acordou, por exemplo, 6 da manhã, mas seu dia começou às 7, porque você ficou 1 hora em função de outras pessoas, outras coisas que não são a sua prioridade. Então, o minuto heróico é o seu segundo gol, o segundo gol que você vai fazer contra a preguiça. Acordou? Levanta. Eu sei que sábado e domingo é difícil. E não precisa fazer isso sábado e domingo, no meu ponto de vista. Mas durante a semana, se você puder ter esse minuto heróico de todos os dias, acordar no mesmo horário e já despertar, você vai ver como o seu dia é outro. Como o seu dia rende mais, como você tem menos preguiça. Que eu acho que a cama alimenta um pouco a preguiça que existe em nós, não é verdade? Terceiro gol, super importante. Quando você vai estudar, imagine que você estude no computador, na frente do computador, né? Então, que tal você desligar a sua internet enquanto você está estudando? Ah, não, mas eu tenho artigos científicos, Mari, que eu preciso acessar. Ok, querido, você baixa os artigos científicos antes e vai ficar sem internet. Porque, gente, a internet tira muito o nosso tempo e nos faz procrastinar muito, faz a gente ter preguiça de voltar para estudar. Porque é maravilhoso ficar lá no Facebook olhando os memes que o povo faz, né? Até nos grupos de pós-graduação mesmo. Tem memes maravilhosos, tem grupos maravilhosos, páginas maravilhosas. Mas você precisa, enquanto estiver na frente do computador, tenta desligar a sua internet para você não ser avisado de nada. E aí, pensando nisso, o quarto gol, emenda com isso. O seu celular, o que você faz com ele enquanto você está estudando? Ele fica do lado apitando? Tururu, 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 tururu. Cada bom dia, boa tarde, boa noite que o grupo da família dá para você? Não, você não pode. Para você marcar esse gol número 4, você vai precisar desligar as notificações do seu celular. Ai, Mariela, mas eu preciso porque eu sou mãe de família, sou pai, não sei o que. Ok, mas tem um momento. Por exemplo, se você vai estudar 1 hora por dia, não é possível que 1 hora você não pode ficar offline, gente. Não existe isso. A nossa sociedade contemporânea que meio que tenta nos
incutir essa ideia de que tudo é urgente, tudo é muito importante e tudo tem que ser respondido na hora. Eu não faço isso e nem por isso sou uma profissional relaxada ou tenho uma vida acadêmica mais ou menos, ao contrário. Porque se você não prioriza aquilo que é importante para você, as outras pessoas vão priorizar o que é importante para elas na sua vida. E aí a sua agenda não fica sendo sua, fica sendo das outras pessoas. Para pensar, você que sabe quais são as prioridades na sua vida e não os grupos do WhatsApp que você participa. Então tenha um tempo para olhar esses grupos também, que não vai ser no horário do seu estudo, ok? Esse quarto gol, né? Isso. Quarto gol. Quinto gol, super importante. Ai, nem fiz direito aqui. Quinto gol. Quinto gol é: para e pensa quais são os objetivos e metas de você estar estudando. Por que você está estudando? Já parou para pensar? Quando você se lembra de por que você está estudando, por que você entrou numa pós-graduação, você possivelmente vai ter menos preguiça de estar ali. Eu lembro que no meu mestrado, eu fiz mestrado em medicina, né? E eu sou jornalista. Então, eu tinha várias disciplinas que, nossa, eram muito difíceis. Tive disciplina de epidemiologia, por exemplo. E aí eu tinha muita dificuldade em estudar. Na época eu morava no alojamento da Unicamp, em Campinas, porque, enfim, né, não tinha dinheiro pra nada e tal, e aí morava no alojamento, eu dormia numa beliche, embaixo de mim dormia Beth, beijo, Beth, mas aí a minha beliche ficava muito próxima do teto, então eu fazia anotações e eu colava no teto várias anotações de epidemiologia e na parede também, pra me lembrar de por que eu tava fazendo aquilo, é porque eu queria ser mestre pra depois ser doutora e poder ser pesquisadora. Essa era a minha meta. Então, se você tem uma meta, por mais difícil que esteja, por mais que você queira passar a Copa todinha só assistindo os jogos, você vai lembrar que você tem tua meta e que os jogadores já estão todos com a vida ganha e não você. Então, esse quinto gol é nesse sentido. Lembre quais são os seus objetivos e metas para poder vencer um pouco a preguiça, ok? Sexto gol da nossa goleada. Ai, não tô conseguindo fazer direito. Sexto gol da nossa goleada é o seguinte: pense em pessoas que te inspiram. Para pra pensar se elas têm preguiça. Geralmente, pessoas inspiradoras não têm preguiça, gente. Se tem pouco, ou tem o normal. Mas não se deixam vencer pela preguiça. E esse é meu ponto. Você tem que se cercar de pessoas que te inspiram. Pessoas inspiradoras. E não precisa ser, sei lá, nossa, princesa Diana. Pode ser também, né? Ai, Mahatma Gandhi, sei lá quem. Pode ser pessoa que tá ali no seu cotidiano, mas que você vê que é uma pessoa que não tem preguiça. Se inspire nessas pessoas. Porque é importante a gente ter como inspiração pessoas que não têm preguiça, para que a gente também veja, olha, ele não tem preguiça, olha como é que ele tá hoje. E dá uma olhada nos preguiçosinhos da sua vida. A gente sempre tem aquelas pessoas que são preguiçosas, que falam, sabe o quê? Fala assim, você tem muita sorte, Mariela. Geralmente quem fala isso é preguiçoso. Pronto, falei. Repare. Quem fica falando que tudo é sorte, tem maior preguiça de fazer as coisas que você faz, as renúncias que você faz. Essa coisa mesmo de eu morar no alojamento. Muita gente ficava criticando, eu falava, cara, eu não vou gastar meu dinheiro, um dinheiro que eu não tenho, no aluguel, não vou endividar minha família, não. Qual o problema? Mas não, é sorte. Tudo é sorte. Enfim, cerque-se de pessoas que são inspiradoras. E o nosso sétimo, Nosso sétimo gol é o seguinte. Lembra do primeiro gol? Qual foi o primeiro gol? Falar de um cronograma, né? Fazer um cronograma. Então, se o primeiro gol foi um cronograma, o sétimo gol amarra nesse cronograma, que é você fazer a sua listinha diária de coisas que precisam ser feitas. Mas não pra você ficar desesperado, tipo, caramba, tem 20 coisas pra ser feitas, nossa, que preguiça. Não, é o contrário. Eu tenho 20 coisas pra fazer e aí você vai ticando. O que você fez naquele dia? Claro que vai ter dia que você não vai conseguir fazer tudo e é super normal. Mas é importante você ir aos poucos vendo que você tá avançando. Você vai ver como vale muito a pena fazer essa listinha diária de coisas que precisam ser feitas nos seus estudos, mas não só, na sua vida também. Acho que esse sétimo gol vale também pra vida de quem não é acadêmico. E, bom, é isso, gente. 7 gols, né? 7 gols o Brasil levou, então a gente deu 7 gols na preguiça. Mas o placar era 7-1, então a preguiça às vezes dá faz um golzinho. Que é o quê? É exatamente esse dia que você não rendeu tudo que você podia render
Esse dia que você não fez nada, que você ficou até meio-dia na cama. E o mundo acaba por causa disso? Não. O mundo não acabou por causa do 7-1 do Brasil, né? Ao contrário, a Alemanha foi até campeã. Mas, não foi? Acho que foi. Mas, o que é importante você entender? A gente é humano e por vezes você vai ter aquele dia preguiçoso que é o dia inteiro e que você vai lembrar, pô, hoje a preguiça deu um gol. O importante é você não fazer com que a preguiça não dê uma goleada em você, tá? É você entender que um dia que você ficar preguiçoso não determina todos os outros dias. O problema é se você ficar um dia, 2 dias, 3 dias, a semana inteira ou a Copa do Mundo inteira sem estudar nada. Porque vai atrapalhar bem você conseguir fazer essa goleada contra a preguiça. E a nossa vida é feita de hábitos, né? Então, no início, fazer esses 7 gols pode parecer difícil pra você. Mas eu tenho certeza que se você torna esses 7 gols que eu te passei em hábitos, você vai ter uma vida mais feliz, menos preguiçosa. Enfim, gente, quero que vocês me contem. Vocês já tinham parado pra pensar sobre esses 7 gols que eu indiquei pra vocês? Que vocês têm que fazer? Comenta aqui pra mim, eu adoro ler os comentários, eu respondo todos, mas eu não respondo às vezes no mesmo momento, porque eu sigo essa listinha dos 7 goals e eu tenho um dia específico pra poder ler os comentários do YouTube e responder todos. E se você não concorda, acha ridículo, pode comentar aqui também, eu adoro dialogar com opiniões contrárias. Opinião, cada um pode ter a sua, não é verdade? Quem sabe? A partir da sua argumentação, eu até mudo meu ponto de vista. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva para que os nossos conteúdos cheguem a mais pessoas. Te convido se você conhece um preguiçosinho ou uma preguiçosinha, compartilhe esse vídeo com ele, para que essa ideia se expanda, para que a gente possa fazer um 7-1 contra a preguiça na vida acadêmica. Eu vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus, muito obrigada, até lá. E vai Brasil, né?